Olá pessoal, como vocês estão bem? Esse é o nosso vídeo da aula do sábado, que vai tratar da continuidade do tema sobre permissões de arquivos. E agora entrando mais especificamente no contexto dentro desse tópico, que são sobre a abordagem de usuários, donos, né, proprietários de arquivo. Esse vídeo não vai ter corte, ou seja, vai ficar com todos os sons do ambiente, um pigarro ou alguma coisa do tipo. Vai ficar um vídeo cru. Vamos lá. Usando aquele nosso exemplo anterior, aquele organograma, né, onde nós utilizamos para criar os usuários dentro da estrutura, né, obedecendo a hierarquia que está disposta nesse organograma. Ok, os usuários foram todos criados. O nosso intuito agora é dar corpo a esse sentido agora, imaginando a empresa, né? Nossa empresa vai ser uma filial, não é isso? Lá na Alemanha. E aí agora nós precisamos, já temos usuários criados, precisamos criar os diretórios, né? Onde os usuários vão utilizar para guardar seus materiais e para, vamos dizer assim, dar contexto no funcionamento dos serviços que vão rodar nessa rede com os acessos que vão ser compartilhados. E aí os usuários precisam ter as respectivas permissões para armazenar seus arquivos nos lugares corretos, mantendo essa mesma notação de hierarquia que a gente vê no organograma. Então vamos lá. Eu vou considerar que nós vamos até um diretório que eu tenho aqui chamado dados e vou criar, aqui ele está na raiz de dados, vou criar filial AL, Alemanha, certo? Ok, eu vou para esse diretório agora, para não ter que ficar digitando um caminho longo. E aí nós vamos obedecer na mesma estrutura. Olha só, acompanha comigo, pensa comigo. Eu tenho então os grupos, grupo diretoria, grupo comercial. Então cada grupo desse vai ter um diretório, tá? Lembrando que eu coloquei para vocês o vídeo do Fábio lá da Boson para ganhar tempo, que ele mostra o uso, explica e mostra o exemplo de uso do comando que nós vamos utilizar agora. Então, caso você não tenha assistido, primeiro assista, está no mesmo tópico de aula. É um vídeo de 5 minutos, onde você vai aprender a usar o comando. Aqui a gente está mostrando por que eu preciso desse comando, para poder fazer sentido em manter essa estrutura de fluxograma dentro do meu sistema computacional, dentro da minha rede, ok? Então vou precisar desse comando agora que está lá no outro vídeo. Então primeiro eu vou criar os arquivos, certo? Quem vai estar criando aqui, olha, observa, quem vai estar criando é o root. Então uma parceria muito grande para a gente fazer o gerenciamento é usar o comando ls sempre, depois que a gente cria ou verifica, para poder pensar o que vai fazer. Então eu vou criar aqui, por exemplo, diretoria, tá certo? Cada um desses diretórios vão estar separados, ok? Eles não vão estar não vão estar um dentro do outro. Às vezes você pode imaginar, tá diretoria, embaixo da diretoria tem comercial, embaixo do comercial. Não. Cada um separado. O que vai dizer essa hierarquia de acesso vai ser exatamente se o usuário está no grupo, se ele é dono, tá? Para poder ter acesso àquele conteúdo. Pode ter em árvore algum diretório? Pode. Por exemplo, aqui diretoria, se eu quisesse colocar alguma divisão, né, aqui e colocasse, por exemplo, assessor, né, secretária, aí criaria uma pastazinha secretário, o diretor também teria acesso a ela e seria outra estrutura a pensar. A gente está partindo de um caso bem simples, tá? Olhando isso aqui de forma bem o mais simples possível para vocês poderem praticar. Então eu vou criar os diretórios, como eles não estão dentro do outro, eu não preciso usar o menos "p", lembra? Quando é diretório encadeado. Então eu vou só criá-los. Eu vou lá, diretoria, comercial, RH. O nome você pode adotar o que você quiser, desde que tenha um senso lógico aí depois. Você não se perca, né, na criação desses arquivos, tá certo? Vendas. Lembrando, aqui são diretórios, tá? Nós já criamos grupos, já criamos usuários. Essa é a segunda parte, onde vai se encaixar aquela anterior de criação dos usuários.
Tá? Então, se eu olhar aqui agora, ó, ls-l, eu vou ver todos os diretórios que eu criei, né? Que a gente chama vulgarmente aí de pastas, diretórios. Então, estão aqui com os mesmos nomes que foram dados aos grupos para a gente tentar fazer um alinhamento, né, dessa hierarquia que está posta no organograma. Então, o que eu tenho que observar? Nós já vimos, falamos de permissões, está aqui as permissões padrão dos arquivos, tá certo? No caso aqui é um diretório, está aqui, ó, letra D. Então, todo diretório, quando a gente cria, inicialmente ele vem com essas permissões, tá? Dificilmente a gente muda essas permissões do diretório. Pode ser necessário? Claro, pode sim ser necessário. Tá? Principalmente nesse grupo aqui de dono que é o outro, né? Conjunto de permissões de outros. Eu tenho a primeira letra é o tipo do arquivo, diretório. O conjunto de permissões do dono. Quem é o dono? O root. Então o root tem permissão de ler, gravar e executar. O grupo, esse segundo nome aqui é o grupo. Ó. Então o segundo conjunto de permissões aqui, ó, começa no R de novo. R-X. Essas permissões aqui são do grupo. Tá? Agora, minha intenção é colocar isso aqui para quem é de direito, os donos, né? O root aparece aqui no nosso organograma, não. Então o root não vai ser o dono. Quem vai ser o dono? O dono vai ser Hans. Então como é que eu faço isso? chmod, que é o comando change modify, modificar essas informações de grupo, né? Propriedade. A gente está trabalhando agora aqui com propriedade, tá? Quem é proprietário? Tá? Quem é o dono? O usuário dono, o grupo dono, tá? São essas duas variantes que a gente tem aqui, ó. O usuário dono, o grupo dono. Então eu vou mudar primeiro o usuário. Posso mudar os dois de uma vez, mas vamos fazer por parte. Então quem vai ser o dono? Hans. Existe o usuário Hans. Tem que o usuário existir primeiro, tá? Não pode esquecer disso. Hans. E aí é interessante você começar usando uma letra aqui, ó, R. Esse R é de recursivo, porque se dentro do diretório aqui, diretoria, por exemplo, tiver outros conteúdos ou outros diretórios, se eu não usar esse "-r", ele vai mudar apenas do diretório que se chama diretoria. O que tem dentro dele não vai sofrer alteração, tá? Então é interessante nesses casos a gente usar o "-r". O "-r" ele olha o que tem dentro. Se dentro daquele diretório tiver um outro subdiretório, ele vai descendo, descendo até chegar no outro, tá? Então o dono passa a ser Hans de quem? Qual diretório? Diretoria. Tá? Muito bom aqui. Eu estava falando com vocês uma situação e acabei usando o comando errado, né? Disse a vocês que não ia ter corte, não foi isso? Maravilha. O chmod é para mudar as permissões, tá? Aqui é show, certo? Show owner, tá? Change, igual o chmod, o ch aparece com o resumo da palavra change, né? Mudar. Aqui é o modo do arquivo, os modos da permissão. E aqui é change owner, né, do inglês dono, né? Tá certo? Então CHOWN, show. Tá? Eu troquei ali o comando, mas foi bom. Vocês verem que também a gente erra, tá? É só questão de atenção, então fiquem atentos, tá? Eu estava falando uma coisa com vocês e escrevendo diferente. Então mudei o dono. Vamos dar uma olhada. Sempre uso o ls quando a gente tiver com o terminal verificando. Então aqui, ó, Hans agora é o usuário dono. Usuário dono. Quero mudar o grupo. Qual é o grupo de Hans? Diretoria. Só que para mudar o grupo, aí eu tenho que fazer assim, ó. Eu tenho que botar o nome do grupo aqui, só que botar um ponto antes, ó. Ponto diretoria. E o outro nome que é o do diretório, da pasta. Vamos dar um ls agora. Ó. Hans é o usuário dono. Diretoria é o grupo que é dono do diretório chamado diretoria. Vamos fazer um outro, só que nós vamos fazer outro de uma vez só, mudando tanto o nome, o dono, como o grupo. Tá? Aí vocês vão entender melhor porque eu usei aquele ponto. Vamos lá. Show. Vou usar sempre o "-r", uma boa recomendação, certo? Se não usar, ele vai fazer também. Tá?
mas ele só faz naquele diretório, não faz para dentro dele outros arquivos que possam existir. Então, nós vamos trabalhar com quem agora? Vamos na ordem, no comercial. Fritz, certo? Então, quem é o usuário? O usuário sempre vem antes, tá? Fritz. Aí eu vou fazer os dois, ó. Aí agora eu uso ponto. Eu posso usar ponto ou 2 pontos, tá certo? O ponto é mais prático. E é por isso que quando eu estou trabalhando com um grupo, eu coloco um ponto na frente. É a forma como o sistema entende. O dono eu não preciso, porque o ponto vem depois. Como é que ele sabe que é um grupo? Se eu quiser mudar só o grupo, eu boto o ponto antes. Então ele sabe que o que vem depois de ponto, você está se referindo a grupo. Então aqui, quando eu uso juntos, eu acabo ganhando tempo. Então o ponto serve para separar que o primeiro campo é o dono, o segundo campo é o grupo. Então Fritz, o comercial. E aí vai também para o comercial. Eu não criei. Criei o comercial, desculpa. Tá lá. Então, cuidado para vocês não fazerem confusão, tá? Olha para a figurinha, porque o nome do grupo é comercial e o diretório também é comercial. Mas é mera coincidência, tá bom? E aí nós vamos executando. Vamos descer um aqui que a gente vamos tomar uma decisão, veja só. Olha aqui, embaixo do comercial nós vamos trabalhar com quem? Vamos pegar o primeiro usuário. Schutz, vamos chegar num dilema aqui, tá? Schutz vai ser o dono. E qual é o grupo? O grupo é vendas, né? Ó, vendas. E o diretório vendas. Aí agora você me traz a pergunta. Pensa comigo. Tá, e o usuário Ian, como é que ele fica? Tá? Ele não vai ser o dono. Tá, ele não vai ser o dono, porque um arquivo ele só pode ter um dono. Um único dono. Tá? Mas ele não faz parte do grupo vendas. Então as permissões que o grupo vendas tiver sobre o arquivo, sobre o diretório que seja, Ian vai poder exercer aquilo ali. Tá? O Schultz também não é do mesmo grupo. Tá legal? Então resolve o problema. Vamos ver aí com o Vera aqui do RH. Veja que o processo acaba sendo repetitivo. Tá? O comando show -r. Quem é o usuário? Usuário Vera. Quem é o grupo? RH. Qual vai ser o diretório que vai ser de posse deles agora? O diretório chama-se também RH. Então, mais um. E aí, talvez até mais fácil que criar usuário, né? Só é ficar bem atento ali aos nomes. Eu vou pegar agora quem é o usuário? Tonha. E quem é o grupo? Tonha. E o grupo é seleção. Poderia ter feito com o Peter, também não tem problema. Aí é só questão de decisão sua que vai criar. No caso de uma empresa, teria que ver uma justificativa, outra que a nível de gerencial, né, para dizer quem ficaria responsável. Tá? Mas aqui para efeito de execução, a gente está adotando o primeiro que aparece ali. Tá? Então eu já fiz, eu não vou mexer com Peter, porque se eu aplicar o mesmo comando para Peter, eu vou estar tirando de Tonha. Né? Olha só. Olha aqui como é que ficou. Tá? As mudanças que a gente vai fazendo. Por que eu não deixei como estava antes? Root e root. Se eu deixar dessa forma, quando o usuário fizer login, tá? E ele precisar acessar aquele conteúdo, criar um diretório lá dentro, vai ter problema. Antes de continuar, eu vou mostrar exatamente como isso ocorre. Vamos ver aqui, por exemplo, o financeiro. O financeiro é Strub, né? Quem é o cara que deve ser o dono. Eu vou entrar com o usuário Strub. Tá? Antes, eu não posso esquecer, eu vou colocar uma senha para os usuários. Né? Eles não têm senha, eu criei, mas ainda não atribui senha. O root vai acessar sem senha, cada um deles pode. Mas quando o usuário for entrar, você tem que lembrar de ter dado a senha para ele. Vou dar a senha para Strub. Tá? Pronto, Strub tem a senha. Agora eu vou entrar como usuário Strub, certo? Percebe? Quando o usuário fizer login, vai ter que botar aqui, su-strub. Tá lá, Strub agora conectou. Onde é que ele está? Ele está no diretório pessoal dele. Ok? E onde é que está a organização dos arquivos da filial? Está em barra dados, barra filial. Ele vai para lá agora. cd, barra dados, filial, olha lá. Financeiro, não tem uma pasta lá financeira? Beleza. Ele entrou na pasta financeira. Ok, sem problema.
Depois eu vou mostrar lá nas permissões, veja como a coisa está ligada. Por que ele conseguiu entrar? Quer ver? Vamos dar uma olhadinha aqui no financeiro. Ó, financeiro. Aí eu olho para as permissões. Pergunto, Strub é o dono? Não. Porque essas permissões que tem aqui, ó, as 3 primeiras são do dono. Então não é. Strub está no grupo? Não. Quem é o grupo? Root. O dono e o grupo são root. Então Strub não cai nessa condição aqui. Certo? A condição de Strub são essas duas permissões. Ó. Permissão de ler e executar. Ler, exatamente isso. Ele conseguiu acessar o diretório. É isso, ele conseguiu acessar, conseguiu ler. E o executar é quando ele dá esse comando aqui, ó, no diretório, tá? Ele está lendo o diretório, está executando o diretório, ok? Entrou e executou, porque ele tem aquelas duas permissões, mas ele está na condição de quem? Outros. Essas duas permissões são para outros usuários. Quem são os outros? Qualquer um que não é o dono, quem é o dono aqui é o root, e qualquer um que não está no grupo root. Então é o caso de Strub agora. Aí vamos ver. Beleza, ele conseguiu acessar. Será que ele consegue criar outra pasta aqui? Aí Strub vai criar a pasta 2020, né, para organizar as finanças. É um cara organizado. Vamos lá. Vamos pensar igual a Strub. Aí vai criar a pastazinha 2020. Opa, permissão negada. Aí Strub não conhece nada de Linux, não conhece nada de sistema. Ele é um usuário, é o cara do financeiro. Aí ele vai dizer, poxa, eu não estou conseguindo criar. Chama o cara de TI. O que é que está acontecendo? Vai chamar você. Aí como é que você vai resolver o problema? Você vai ter que olhar quem é o dono da pasta, porque está dizendo que Strub não pode criar nada lá. Aí você vai ter que fazer essa verificação. Eu vou subir um nível aqui, ó. Eu vou fazer agora. Eu estou vendo todas as pastas? Estou, todas elas. ls-l, aí eu vou ver. Por isso que eu tenho que usar a opção "-l", para eu poder ver as informações. Aí o cara olha aqui, financeiro. Eita, caramba. Ele não é o dono, nem está no grupo, né? Ele só tem permissão de acessar, mas não pode criar nada. Se ele precisasse criar alguma coisa, qual era a permissão que precisaria ter? W. Mas se eu der um W aqui, ó, porque Strub está na condição de outros usuários. Quem é? Ele não é o dono, ele não faz parte do grupo, porque o grupo aqui é root. Então ele é outro. Então se eu der um W aqui, mudar a permissão com aquele comando chmod, atribuindo permissão de escrita, o que é que vai acontecer? Strub vai conseguir gravar naquele diretório, vai criar a pastazinha 2020. Só que, com isso, qualquer usuário do sistema vai poder mexer na pasta do financeiro. Por quê? Essas permissões são para outros. Outros nessa condição aqui vai qualquer um que esteja cadastrado no sistema. E a gente não quer isso. Então, se você fizesse isso como alternativa, resolveria o problema de Strub, mas estaria talvez criando um grave problema no sistema e pondo seu emprego em risco. Então a situação correta é, agora, olhando para o organograma da empresa, é mudar a propriedade da pasta. É o melhor caminho. Ele vai deixar de ser outro e ele vai passar a ser o proprietário. Então agora eu voltei, então por isso que eu preciso mexer, tá vendo? Nas permissões, para poder controlar essas coisas que são fundamentais no uso de acesso de arquivo dentro de uma empresa. Tá? Uma coisa é sua máquina doméstica, outra coisa é você estar um negócio que é o propósito nosso. Então aqui, ó, Strub. E qual o grupo de Strub? Financeiro. Ou seja, Strub vai ser o dono. E qualquer grupo financeiro vai poder acessar ele com de qual? Do diretório financeiro. Vamos ver como ficou a permissão agora? Tá lá, ok? Vamos voltar lá para o Strub e ver se isso é verdade. Pode ser que o professor esteja enrolando vocês. Vamos testar nesse negócio aqui, ver se funciona mesmo. Vamos lá, então o Strub vai de novo acessar cd/dados, filial, financeiro, acessou. ls-l, beleza, não tem nada, né? Vamos ver se ele consegue criar agora. mkd 2020. Opa, parece que agora foi. Criou. E quando ele cria, ó, aí vem, permanece, ó, Strub financeiro. Daqui para frente, todo comando que Strub der de criação de arquivo diretório vai trazer as mesmas permissões. Strub agora é o dono, então ele pode, ó, ler, gravar e executar. Quem está no grupo pode ler e executar. Beleza? Só o Strub pode modificar aqui, porque ele é o dono, ok? Vamos sair, vamos voltar. Então entenderam a lógica?
como tudo isso se encaixa, eu tenho para garantir a segurança de acesso dos arquivos, nós temos as permissões, que nós estudamos na aula anterior, e agora eu tenho as propriedades, né, os proprietários do arquivo. Né? Quem são os proprietários? O dono, tá? O usuário dono, o grupo dono e outros. Tá? Aí outros normalmente fica naquela condição que nem sempre você deixa, né? Às vezes você tira, dependendo do que for a situação. Eu posso, no outros eu só posso mexer com ele nas permissões, quando são outros, né? Tá vendo? Então se eu não quisesse que nenhum outro usuário tivesse acesso a esse conteúdo, aí eu tenho que ir lá depois e tirar essas permissões aqui, ó. Tá bom? Como foi Strub que criou essa pasta, 2020, ele mesmo pode ir lá e fazer a modificação. Mas o root ainda está criando o sistema, modificando, ele tem mais umas pastas para ele alterar. Isso é um exercício explicando como usar e por que usar. Vamos lá, então eu tenho aqui, já fiz o financeiro, vamos para seleção. Tá? Então mais um caso aí, ó, o -R para ele fazer a recursão de diretório, varrer todos os diretórios. Seleção já fiz, foi Tonha, né? Tá ali, Tonha. Fiz do financeiro, vai para cobrança. Cobrança, né? -R, vamos lá. Quem está na cobrança? Rick, só tem um usuário mesmo. Rick. Ponto. Cobrança. Cobranca. De qual diretório? Cobrança também. Então, será que mudou? Eu repito a operação para que vocês percebam que realmente o que está acontecendo. Eu tenho ainda marketing. Eu pulei o marketing, depois a gente vê. E pagamento. Vamos ver. Show é o comando show owner. Muda o proprietário, né? Quem é o proprietário? Eu tenho agora pagamento. Eu tenho Mike. Ponto. Veja que eu estou fazendo a mudança tanto do usuário como do grupo, tá? Do grupo pagamento. Eu fiz um singular esse aqui agora. E pagamentos. Ok? E falta agora só marketing. Marketing, eu vou Ava, vai ficar como usuário responsável. E aqui o diretório marketing. Faltou, eu errei aqui na grafia, né? Faltou o R aqui, marketing. Não criei, acho que eu não criei. Vamos ver se eu criei o grupo. Vamos dar um grep, né? Ó, são aqueles comandos que a gente aprendeu porque eles são necessários. De fato, eu não criei o grupo. Opa, mark. Ou só escrevi errado. Escrevi errado. Que a vista já não está ajudando. Aqui. Marketing. Vamos ver aqui então. Qual foi a grafia? Eu não criei o usuário Ava. Essa é a questão. Tá? Falta, pulei esse usuário. Então, para ganhar tempo, eu vou usar Meg. Acho que eu também não criei. Criei não. Eu lembro essa do usuário, não criei. Então, vamos lá criar. Pra gente lembrar um pouquinho, ó. Então, os comandos têm que estar na cabeça da gente e a gente lembrar cada situação para resolver. Isso que eu estou fazendo aqui com vocês, pessoal, está sendo uma aula explicando aqui rápido, mas é muito do dia a dia de uma situação quando a gente vai colocar para funcionar um sistema, tá? Onde tem vários usuários. Então eu preciso estar com esses comandos afiados. Claro que vocês vão estar estudando aí isso com mais tempo, mas só para a gente entender que isso não é um assunto que fica relegado a um ponto, não. Isso torna rotina. Usuário D-MS, G, o grupo principal, né? Marketing, usuário AVA. Tá? Ó, agora eu vou voltar lá naquele comandinho. Show R, AVA Marketing, diretório Marketing. O diretório fica sem o R. Tá? Vamos lá, ls-l. Tá aqui. Todos os usuários. Olha aqui o de AVA Marketing. Vamos corrigir o nome desse diretório. Qual é o comando para modificar o nome do diretório? Que é o renomear. MV. Tá? Aí eu vou só adicionar o R aqui. Muda alguma coisa na permissão com isso? Claro que não, não muda nada. Eu só mudei o nome do arquivo. Permissão é outro comando, né?
Aqui são as permissões. Eu uso o comando chmod para permissões. E eu uso o comando show para mexer com as propriedades de usuário do grupo. Proprietário, usuário dono e o grupo dono. Se eu quiser mexer alguma coisa relativa a outros, a única opção que eu tenho em relação a outros é só as permissões. Ok, pessoal? Então, esse é o tópico dessa aula. Eu vou deixar um exercício que vai ser repetir isso aqui, tá? Façam com bastante consciência. Em dúvida, façam perguntas, revejam o vídeo. É uma chance de todos aí se darem bem com essa atividade. Ok? Um grande abraço. Nós nos vemos na terça-feira. Abração, pessoal.